Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2, versos de 11 a 14. Tito, capítulo 2, versos de 11 a 14. Diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Bom, você sabe que nós estamos começando hoje uma nova série chamada Corra para Vencer. E nós sabemos que na nossa sociedade, a sociedade firmada sobre a perspectiva do coach, quando você viu essa série, quando você olhou nas redes sociais, você provavelmente teve a reação seguinte: nossa, uma série de autoajuda. Uma série de autoajuda. Porque o nome nos dá essa impressão. Porque é verdade, nós temos livros, nós temos cursos presenciais e online, nós temos uma infinidade de produtos, aonde a nossa sociedade diz o seguinte: você, para ser feliz, você precisa vencer. E junto com essa ideia, com esse mantra que a nossa sociedade nos colocou de vença, nós temos algumas palavras-chave. Por exemplo, uma delas é disciplina. Se você deseja vencer, você precisa ter o quê? Disciplina. E daí você vai nos eventos onde essa ideia, esse mantra de vencer, de ser o melhor, né? Há muitos ex-esportistas, muita gente que já praticou, né, de maneira profissional o esporte, dão uma palestra e eles vão falar para você: se você deseja vencer na vida, você precisa ter o quê? Disciplina. Uma outra palavra-chave, então, que a nossa cultura também trabalha, essa cultura do coach, é hábito. Novos hábitos. Tem livros, mude o seu hábito. Né? Tem os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes, um best-seller, um clássico no meio dos empresários. E isso tem tomado conta da nossa vida, da nossa mente, formatado a nossa perspectiva do que nós somos. Porque veja, se você não é considerado um vencedor dentro da nossa sociedade de mercado, você está sendo descartado. Na nossa sociedade não existe o lugar para o segundo. Você sempre precisa ser o primeiro. Mas veja uma coisa: alguns desses conceitos já permearam a vida cristã. Por exemplo, nossos pais teológicos, puritanos, ingleses do século XVII, quando foram escrever o Catecismo Maior de Westminster, em sua primeira pergunta, tem a base do propósito do homem e da mulher. Veja o que eles disseram. Primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster: qual é o fim supremo e principal do homem? Tire aí qual o fim supremo e coloque qual é o propósito do homem. E homem aqui, gênero humano, vamos ser inclusivos e politicamente corretos, né? Os nossos pais puritanos do século XVII não pensavam como nós. Qual é o fim principal da humanidade? Qual que é a resposta que eles dão? O fim principal do homem e da mulher é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Aqui está
um fim, um propósito, uma marca. Se você deseja vencer, diz os coaches, você precisa de um propósito, você precisa de uma meta, você precisa saber aonde chegar. Olha que interessante, os nossos pais teológicos do século 17 deram uma meta para a gente, deram um propósito. Mas você fala assim, mas isso aí é muito velho, século 17. Então venha comigo no Catecismo da Nova Cidade, compilado por Tim Keller, agora, acabou de sair, 2020, para o The Gospel Coalition, uma aliança de igrejas cristãs reformadas. Olha o que diz na pergunta 4. Como e por que Deus nos criou? Qual é o propósito da nossa criação? Por que Deus nos criou? Veja a resposta desses teólogos. Deus criou-nos, homem e mulher, percebam, o pessoal mais atualizado, né? Deus criou-nos, homem e mulher, a sua própria imagem, para conhecer, amar, viver com Ele e glorificá-lo. É totalmente justo que, se fomos criados por Deus, vivamos para a sua glória. Qual é o propósito? O propósito meu e seu é vivermos para a glória de Deus. Eu sei que talvez isso seja amplo, porque quando a gente fala vivermos para a glória de Deus, muitas coisas pipocam na nossa cabeça. Então, por isso que nós vamos fazer uma série. Vamos fazer uma série, Corra para Vencer. Mas qual é a base da nossa série? Quais são os alicerces da nossa série? É uma série de autoajuda? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. É uma série que vai nos ajudar a vivermos para o propósito ao qual nós fomos criados através das Sagradas Escrituras. Somos criados para vivermos, para desfrutarmos, para amarmos, para glorificarmos a Deus. Esse é o nosso propósito. Esse deveria ser o nosso guia. Essa é a nossa linha de chegada, esse é o nosso alvo. Quando você pega o seu celular, né? Você tem lá no seu celular um GPS. Eu uso muito o GPS para fazer visitas, porque eu me perco. Pode ver, eu esqueço as coisas, então eu me perco. Geralmente eu estou perdido. Então, quando você abre ou o Waze, ou o Google Maps, ou o aplicativo de GPS que você usa no celular, qual é a primeira pergunta que o GPS faz a você? Qual o seu destino? Aonde você quer ir? Qual é a sua chegada, o seu ponto de chegada? Está aqui o nosso destino. Se tem um GPS na sua vida, se você deseja saber qual é o supremo propósito da sua vida, o supremo propósito da sua vida, a linha de chegada da sua vida é glorificar a Deus. Em ambas as perguntas, podemos traçá-las como propósito para a humanidade. Veja, perguntas que nos aquecem o coração, que nos tiram o sono, melhor dizendo. Por que Deus nos criou? Qual o nosso propósito? Por que estamos aqui? Qual é a razão para Deus nos salvar e nos santificar? John Piper, ele coloca no livro dele, Em Busca de Deus, uma teologia para a alegria cristã. Ele vai dizer o seguinte: os velhos teólogos de Westminster fizeram uma grande contribuição para a humanidade, dando uma visão bíblica para o propósito da vida. Porém, a sua formulação tem um problema. Olha que ousado. A sua formulação tem um problema. Seria mais bem expressada com uma teologia altamente missional e com uma cosmovisão mais afinada às Sagradas Escrituras, se ao invés da resposta, a primeira pergunta ser: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre, deveria ser: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus ao alegrar-se nele
para sempre. Muda alguma coisa? Muito. E eu estou com o John Piper aqui. Eu vou concordar com ele. Por quê? Primeiro motivo. Porque quando nós usamos a ligação e, ou você glorifica a Deus, ou você tem alegria nele para todo sempre. Ou uma coisa, ou outra. Criamos então uma dicotomia que existe no nosso coração. Uma dicotomia de peso. Por quê? Porque muitas vezes nós pensamos, nossa, se eu for glorificar a Deus na minha vida, vai ser uma vida chata, pesada, insuportável. Porque a nossa visão, muitas vezes, a respeito de Deus e da sua palavra, é que Deus e sua palavra são os estragas prazeres dos nossos desejos. Vocês assistiram? Agora eu vou denunciar a minha idade. Advogado do Diabo, com Keanu Reeves. Já assistiram? Já assistiram esse filme? Não assistiram? Se você não assistiu, é um filme antigo. Então, nem sei se tem aí no Netflix, nos streamings. Mas tem lá um filme, um clássico, Advogado do Diabo. E tem a figura. Por incrível que pareça, o diabo é um advogado, né? Pelo amor de Deus, né? Nada como a arte não imitar a realidade, né? Mas vamos lá. O diabo, ao final do filme, ele faz um desafio ao ator, ao protagonista, dizendo o seguinte: Deus é um estraga-prazeres. Deus, ele cria as coisas e diz, não toque, não pegue, não experimente. Essa é a visão que muitos daqueles que estão na igreja têm a respeito de Deus. Deus criou um mundo bom, com várias possibilidades. No entanto, nós não podemos tocar, nós não podemos pegar, nós não podemos experimentar. Qual é a nossa visão? Deus é um sádico, porque Ele cria coisas boas, mas a gente não pode experimentar e tocar. Nós não podemos usufruir delas. Veja, criamos assim uma dicotomia entre a glória de Deus e a alegria que tanto desejamos. A alegria em Deus, através de Cristo, pela instrumentalidade do Espírito Santo, ela é experimentada não pelas nossas circunstâncias, mas ela é vivenciada nas nossas escolhas. Então, como nós reordenamos os nossos desejos? E aqui está o porém, que a cultura secular descarta. Os nossos desejos estão desordenados. Segundo a linguagem bíblica, Romanos capítulo 1, verso de número 27, os nossos desejos estão inflamados. Inflamados. Deus entregou o nosso coração aos nossos desejos e os nossos desejos estão inflamados. Sabe qual que é a ideia da inflamação? Eles estão distorcidos. O que o Evangelho faz, então? O Evangelho vem, entra na minha e na sua vida e reordena, ajusta os desejos. Trabalha esses desejos para que nós possamos não simplesmente ganhar o mundo inteiro, mas os nossos olhos e o nosso coração está na eternidade. Porque veja, nós lutamos para termos o mundo inteiro, mas nós perdemos a nossa eternidade. Nós ajuntamos tesouros aqui na terra, mas nós não buscamos os tesouros da eternidade. Os nossos desejos estão desordenados. E por que os nossos desejos estão desordenados? Veja as escolhas. Pare e pense. Não sei se você crê ou não na eternidade. Mas, se a eternidade existe,
E se somos salvos em Cristo Jesus, e eu creio que a eternidade existe, deixa eu deixar bem claro, porque isso está gravado, eu creio que a eternidade existe, e eu creio que aqueles que amam a Cristo Jesus são salvos nele. Se a eternidade é uma realidade como a Bíblia diz que é, se nós estamos salvos em Cristo Jesus e seguros na mão de Deus, como a Bíblia diz que somos, se amamos a Cristo e se confessamos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, aonde você vai passar a maior parte da sua existência? Na eternidade. Aonde você deveria investir? Na eternidade. Mas nós, por causa dos nossos desejos desordenados, por causa da nossa cultura imediatista, nós achamos que nós temos que investir todas as nossas forças, todas as nossas fichas, tudo aquilo que nós somos e temos neste momento da história, que é passageiro. Porque veja, uma das coisas que eu e você sabemos é que nós vamos morrer. Não é a única certeza que você tem. Vocês sabem que eu tenho conversas cruciais com os meus filhos. Já falei isso para vocês. Hoje é aniversário do meu filho mais velho, o Arthur. E ele acordou mais cedo do que deveria, como sempre, né? Papai, é o meu aniversário, não sei o quê. Eu já estava acordado, né? Preparando algumas coisas aqui para o nosso momento de ensino. E eu disse assim: filho, menos um ano de vida, menos um dia de vida. Na verdade, deveria ser um desaniversário. Você está mais próximo do final do que no começo da sua vida. Não é verdade? Você pode olhar para mim e dizer, mas você está sendo trágico demais, mas a vida é trágica. O pecado fez isso com a gente. Nós tentamos maquiá-la. Nós tentamos maquiar a vida para ela ser tragável, mas a vida é trágica. Tanto é verdade que Salomão vai dizer o seguinte no seu livro de Eclesiastes, no capítulo 3. É melhor ir à casa onde há festa. Porque nossa cultura gosta da casa da festa. Mas o Salomão, que é o homem mais sábio que pisou na face da terra, ele vai dizer, o melhor é ir na casa do luto do que na casa da festa. E Salomão sabia da festa. Há de concordar comigo que o homem mais rico, mais próspero da sua época, ele sabe o que é dar uma festa. Mas este homem, aquele que a nossa cultura diz que venceu na vida, ele vai olhar diante das suas reflexões e vai dizer, é melhor você ir à casa do luto do que à casa da festa. Porque a casa do luto lida com a realidade da vida, com o drama da vida. E a casa da festa é apenas a maquiagem. Nós gostamos da maquiagem. Nós achamos que a vida é uma festa. Nós nos entorpecemos com a ideia de que ela não acaba. Por isso que então nós não investimos a nossa vida na eternidade. Por quê? Porque a gente acha que sempre teremos mais um pouco de tempo. Mais um pouco de tempo. Eu não vou me envolver agora com a missão do reino de Deus. Por quê? Porque afinal de contas eu tenho tempo ainda. Já parou para pensar que nós procrastinamos as decisões a respeito da nossa espiritualidade? Você não tem uma vida devocional com o seu filho porque você acha que você tem tempo com ele. Você acha que ele precisa crescer um pouco mais para você falar algumas verdades para ele. E daí você vai procrastinando com o seu filho. Você não cultiva uma vida devocional com a sua esposa porque você acha que tem tempo com ela.
E você então procrastina. Esse é o efeito dos desejos desordenados. Nós maquiamos a realidade. E nós não lidamos com a realidade como ela de fato são. E daí o evangelho, e daí tem uma coisa que os coaches estão certos, eu preciso dar o braço a torcer a eles. Se você deseja correr para vencer, você precisa lidar com a realidade. Não é verdade? Você precisa lidar com a realidade. Não tem como maquiar as coisas. Não tem. A realidade é dura, a realidade ela não é agradável às vezes, mas você precisa lidar com ela. Caso contrário, você não vai resolver os seus problemas. Caso contrário, o seu casamento vai de mal a pior, se você não olhar para aquilo que de fato está errado. A sua vida financeira vai se arruinar. Pode perguntar para qualquer pessoa com experiência na vida financeira. O cara que lida com finanças, ele lida com o quê? Com o que é real. Ele não fantasia, dizendo que vai ser possível. Porque, veja, nós vivemos no mundo dos políticos, porque nós achamos que tudo é possível. Mas quando você lida com a realidade, quando você mostra a realidade que não é possível, você fazer promessas que não serão cumpridas, não é possível. Por quê? Porque não cabe na realidade, não cabe no orçamento, não cabe naquilo que você tem. A gente não gosta. Você sabia que mais de 50% da população brasileira está endividada? Você sabia disso? Mais de 50% da população brasileira tem uma dívida que não consegue pagar. Sabe por quê? Prestação. Tem um amigo, o seu Aro, presbítero nosso aqui, ele diz o seguinte: prestação é uma desgraça. Vi falando isso para mim. Pastor, prestação é uma desgraça, vamos pagar à vista. Mas, seu Aro, dá para pagar? Não, pagar à vista. Ele está certo. Porque você faz uma prestação aqui, uma prestação ali, uma prestação acolá, e você vai deteriorando o seu patrimônio. Mas por quê? Porque a gente não consegue lidar com a realidade. Desejos desordenados não deixam que a gente lida com a realidade. Veja, então, quando nós lemos o texto, e agora eu vou entrar no texto que eu li com vocês. Quando a gente lê o texto de Paulo, a gente vai perceber o seguinte, que ele está pedindo a Tito para que forme uma igreja para a glória de Deus. E fica claro isso, porque quando você lê o texto, você vai ler e vai perceber que dos versículos de 1 a 10, ele vai dar direcionamentos para alguns grupos de pessoas. Então, Paulo vai do 1 ao 10 falar sobre os homens, os anciões, os homens mais velhos. Ele vai falar sobre as mulheres mais velhas, sobre as mulheres mais jovens, sobre os homens mais jovens. E vai falar também aos escravos. E a cada grupo, Paulo vai dando direções, vai dando instruções. Vai mostrando para as pessoas como elas deveriam se portar. A cada um daqueles grupos. A partir do verso 11, Paulo vai então dizer o seguinte: instruções sem essência é legalismo. Porque Paulo dá várias instruções, mas se essas instruções não estiverem recheadas com o evangelho, vai virar um legalismo tremendo. E a gente não vai conseguir alterar a nossa cultura. Veja, é tão evidente isso,
que o Mike Gorin, quando ele está explanando sobre a vida do Império Romano, ele diz o seguinte: a vida moral exemplar dos cristãos comuns se destacava diante da imoralidade desenfreada de Roma. A esperança, a alegria, a confiança dos cristãos resplandeciam claramente em meio ao desespero, à ansiedade e à incerteza que caracterizavam um império que se desintegrava. Assim é a nossa sociedade secular. A unidade cristã contrastava nitidamente com a fragmentação e o pluralismo de Roma. Cristãos demonstravam castidade, fidelidade conjugal e domínio próprio em meio a um império decadente e saturado de sexo. Generosidade em relação às posses e recursos, além de um modo de vida simples, marcaram a vida deles em um mundo dominado pelo acúmulo e pelo consumo. O amor perdoador de uns para com os outros e para com os seus inimigos testemunhava o poder do Evangelho, a vida dos membros da comunidade de crentes, nutrida e moldada pela história bíblica, capacitando-os a viver como estrangeiros residentes, como luz em um mundo de trevas. Assim é a comunidade, e é isso que Paulo, então, está trabalhando nos versículos que nós lemos. Quais são os princípios, então, que eu gostaria de colocar para vocês sobre o tema que nós estamos trabalhando, o tema inicial da nossa série? Abrace o seu propósito. Qual é o nosso propósito? Glorificar a Deus ao nos alegrarmos nele para todo sempre. E como a gente faz isso? Primeiro, Deus salva você para moldá-lo, para restaurá-lo à vida que Ele planejou para você. Deus salva você para moldar você. Deus, Ele salva você para restaurá-lo à vida que Ele planejou para você. Ele planejou para você. Agora, para aqui. Porque um dos grandes pecados da nossa cultura, não da nossa cultura, da nossa humanidade, que marca todas as culturas, é o pecado de Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 fala da nossa ruptura com Deus, fala da ruptura da humanidade com Deus. E qual é a tentação de todo homem e mulher? Se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você se tornará como Deus. E ser como Deus significa você ter o controle, você ter o projeto, você ter os planos. Isso significa ser como Deus. Ser como Deus significa que você vai dar as cartas. E veja, isso marca a nossa existência, por quê? Porque até hoje nós queremos dar as cartas. Nós queremos dar as cartas diante de um Deus soberano, de um Deus que conhece todas as coisas, de um Deus que sonda o coração de cada ser humano. Mas mesmo assim, eu e você desejamos dar as cartas. Por isso, que Deus, quando salva você, Ele está reorientando os seus desejos, moldando o seu caráter para aquilo que Ele planejou. Então, para aqui comigo. Quem planeja melhor? Você ou Deus? Quem tem os melhores planos? Você ou Deus? Vamos, gente, não é uma pergunta retórica. Se fosse uma pergunta retórica, eu não estaria fazendo essa pergunta para vocês. Quem tem os melhores planos? Você ou Deus? Se é Deus, que isso não seja da boca para fora. Que seja uma experiência real na sua vida. Então, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, verso de número 11, verso de número 12. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus está salvando
toda a humanidade através de Cristo Jesus. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões. Através dessa graça, Ele está reorientando o nosso coração, reordenando as nossas paixões, porque nossas paixões elas eram mundanas, mas as nossas paixões à luz do Evangelho se tornam paixões santificadas pela presença do Espírito Santo. E a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. É isso que o reino está fazendo. O moldar de Deus, ele é a santificação. É o trabalho perene que o Espírito Santo de Deus está fazendo em nós. Muitas vezes, pensamos que a santificação é uma repressão dos desejos, dos prazeres ou da alegria. Mas, na realidade, a santificação é a experiência real e viva da alegria que nós temos em Deus. Porque, veja, deixa eu chamar o Mike Gorin de novo, quando ele diz o seguinte: ao buscarmos o prazer, perdemos o dom da alegria. A nossa sociedade não é uma sociedade que busca desenfreadamente o prazer. Prazer, satisfação. Nós nos empanturramos com esse sentimento. Mas olha o que ele está dizendo. Ao buscarmos o prazer, perdemos o dom da alegria. Somos incapazes de viver com gratidão pelos inúmeros presentes que recebemos diariamente da mão de Deus. Construímos uma cultura na qual a demanda crescente pelo consumo de experiências é igual, se não maior, do que a demanda por bens. É uma cultura hedonista que busca freneticamente o prazer em viagens, nas formas de tecnologia, férias, aposentadoria, entretenimento, etc. No entanto, encontrar verdadeira alegria e satisfação nessa busca frenética é tão ilusório quanto tentar segurar a fumaça. Não é isso que Salomão vai dizer em Eclesiastes? Que essa busca ilusória pela alegria mundana é como a neblina. A verdadeira alegria é alcançada quando vivemos da maneira como o nosso Criador nos fez para viver. Como Deus fez você para viver? Deus fez você para viver para a glória dele, ao alegrar-se nele para todo sempre. É assim que Deus fez você para viver. Mas infelizmente, muitas vezes nós estamos deturpando esse projeto de Deus. Nós estamos buscando em outros lugares, mas nós não encontramos. E nós continuamos buscando, nós continuamos batendo a cabeça, nós continuamos infelizes. A nossa vida continua quebrada e a gente continua se quebrando. Pare! Agora veja. Esse texto, então, ele mostra o quê? A sinergia, a nossa responsabilidade. Precisamos dar espaço em nossas vidas para que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações. Paulo nos diz em Gálatas capítulo 5, versos 16, deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 15, ele exorta novamente, não apaguem o Espírito. Em Romanos capítulo 8, verso de número 5, Paulo afirma, quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito Santo deseja. É o Espírito Santo que testifica em nós a nossa adoção como filho, nos dando a segurança de que somos salvos em Cristo Jesus. E por esse motivo, podemos ler o que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, do versos de 12 a 17, como se fosse para nós. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Veja a reorientação dos desejos, das vontades. Veja a santificação dos relacionamentos.
Veja uma transformação profunda, não superficial, uma alegria passageira, mas algo que Deus está fazendo dentro de você, através da ação do Espírito Santo. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, veja agora, tudo o que fizerem, seja em palavra ou ações, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que você faz para a glória de Deus, porque você tem alegria em Deus. A alegria do Espírito Santo, ela é perene, vivificadora, e ela não está alicerçada nas circunstâncias em que você está. Sabe qual que é o nosso grande problema? O nosso grande problema é que nossa felicidade, ela está alicerçada nas nossas circunstâncias. A felicidade, a alegria, o significado que nós temos, muitas vezes na nossa vida, está alicerçado nas circunstâncias, mas as circunstâncias da vida, a realidade da vida, ela é incerta. Não é estável. A única coisa estável é a palavra de Deus. A única coisa estável é o caráter de Deus. E a nossa felicidade, então, ela deve estar alicerçada não nas circunstâncias, mas a nossa felicidade deveria estar alicerçada no caráter de Cristo Jesus, que nos ama, independente do que somos. Veja, Deus está salvando você porque Ele tem um propósito para a sua vida. Deus salva e molda você, segundo, para a prática de boas obras. Deus salva e molda você para a prática de boas obras. Veja o que diz o verso 14. Ele se entregou por nós a fim de nos redimir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática do quê? De boas obras. Eu passei meio de relance aqui, mas eu vi o presbítero Fábio enfatizando isso hoje pela aula de manhã na classe de adultos. Nós fazemos boas obras não para obter a nossa salvação, mas nós fazemos as boas obras por uma resposta ao amor de Deus nas nossas vidas. E isso é uma verdade. Nós precisamos sempre reorientar o nosso coração a essa realidade. Mas veja, quando nós lemos o versículo 14, primeiro, ao lermos o versículo 14, vimos que existe duas declarações, uma de amor e uma declaração de propriedade. A de amor se expressa quando Paulo nos mostra que Cristo se entregou por nós. Precisamos sempre nos lembrar que a entrega aqui é um ato livre de Cristo em nosso favor. Não existe nesse ato livre de Cristo obrigação nenhuma, mas sim uma responsabilidade. E agora aqui eu gostaria de demonstrar para vocês uma das coisas que eu tenho pensado e refletido nos últimos dias na minha vida. O que é minha obrigação e o que é minha responsabilidade. Tem um filósofo contemporâneo chamado Jordan Peterson, e ele diz o seguinte, e eu concordo com ele nisso, que para você ser feliz, você precisa denominar as coisas de maneira clara. Então eu tenho olhado para as coisas da minha vida e eu tenho denominado as coisas de maneira clara. E uma das coisas que eu tenho tentado perceber é o seguinte, a diferença entre obrigação e responsabilidade. A obrigação, ela vem pelo constrangimento, pela coerção. Eu sou obrigado a algo
Estou sendo constrangido a algo, estou obrigado a fazer algo. Isso não tem nada a ver com amor. Não tem nada a ver com amor. Porque tudo aquilo que você é oprimido e obrigado a fazê-lo, você não o faz por amor. E aqui está um dos problemas da nossa espiritualidade. Muitas vezes, nós tratamos as disciplinas bíblicas como obrigação. Deus não trata nada com a gente como obrigação. Agora existe um outro conceito, que é a responsabilidade. A responsabilidade é um ato livre. Livre. Eu sou responsável por algo, mas eu me tornei responsável. Deixa eu te dar um exemplo de paternidade. Quando eu e a Catherine, casados, desejamos ter os nossos filhos, foi um ato livre. Foi um ato de amor. Eu não me sentia obrigado a ter filhos. Ninguém colocou uma arma na minha cabeça e disse, você é obrigado a ter filhos. Não. Eu tive os meus filhos porque é um ato de responsabilidade, de amor. E as ações que eu tenho com os meus filhos são ações de responsabilidade, não de obrigação. Então, cuidar dos meus filhos é uma responsabilidade que eu tenho. Por exemplo, o meu casamento. Ninguém colocou uma arma na minha cabeça dizendo que eu tinha que casar com a minha esposa. Não sei o seu sogro, mas o meu sogro, à época, não fez isso. É um ato livre. As responsabilidades que eu tenho com a minha... Não obrigações, eu tenho responsabilidades com a minha esposa. São atos livres de amor. Essa é a grande diferença. Pessoas maduras, elas entendem a responsabilidade que elas têm. Então, diante do amor de Deus por mim, diante da graça, e o amor de Deus, sim, como Paulo diz, o amor de Deus, ele é constrangedor. Por quê? Porque ele é livre. Ele é livre de qualquer obrigação. Deus não precisava fazer o que ele fez por mim e por você. Hoje eu estava estudando com a classe de primeiros passos algo sobre a soberania de Deus. E sabe qual que é o problema que as pessoas têm com a doutrina da soberania de Deus? Porque na soberania de Deus nós descobrimos que Deus é Deus e nós somos absolutamente nada. É isso que você descobre. A doutrina da soberania de Deus coloca você no seu devido lugar. Você é uma criação dele. Porque qualquer outra doutrina, aonde coloca o homem no centro, ela é humanista. Sabe qual que é o grande problema das teologias que nós temos em algumas igrejas? Elas são antropocêntricas. O homem está no centro dessas teologias. Então nós achamos que Deus precisa da gente. Você acha que Deus precisa de você, bonitão? Então, quando você vem aqui, domingo, quando você entrega o seu dízimo, quando você faz um bem, sabe que tem no seu coração? Uma autossatisfação. Autossatisfação é autojustificação. E isso não existe. Dentro da teologia bíblica não existe. Dentro da palavra de Deus não existe. Você não pode se autojustificar com as suas boas obras. Por quê? Porque Deus não precisa de você. Sabe, qual que é o problema de uma teologia antropocêntrica? A gente acha que Deus está em uma crise de identidade eterna. Deus está no seu alto sublime trono, esperando domingo após domingo que nós o adoremos.
E quando nós adoramos, quando nós falamos, quando nós cantamos o nome de Deus, ele entra em êxtase. Você acha que Deus precisa da sua adoração? Você acha que Deus precisa do seu dízimo? Você acha que Deus precisa da sua força? Você acha que Deus precisa do seu braço? Então deixa eu te dizer uma coisa. Lembra que a gente falou? Se você deseja vencer, você precisa lidar com a realidade. Uma das realidades mais terríveis que nós precisamos lidar. Deus não precisa da gente. Não precisa. Não precisa. Se eu parar de pregar hoje, Deus vai levantar uma outra pessoa melhor do que eu para pregar amanhã. Sabia disso? Vai acontecer. Porque na história aconteceu. E continua acontecendo. Perceba, a igreja não parou nos apóstolos, a igreja continuou avançando, a igreja foi além dos apóstolos. Por quê? Porque Deus levantou homens e mulheres mais comprometidos que os primeiros homens e mulheres. É assim que Deus trabalha na história. Sabe quem precisa de Deus? Você. Você. Sabe quem precisa das boas obras? Você. Você precisa das boas obras para você moldar o seu caráter. Então, deixa eu te contar uma coisa. Eu já contei isso para vocês, mas eu vou contar de novo. Eu estou ficando velho, então eu conto algumas coisas e vou contar de novo, mas vocês me perdoem se eu contei. Finge que eu nunca contei isso para vocês, ok? Uma das coisas que eu detesto na minha vida é dividir as coisas. Eu detesto dividir as coisas. Então, por exemplo, se eu for, quando eu saio, eu falo assim para minha esposa, querida, eu vou sair para comprar sorvete. Eu vou comprar sorvete para mim. Para uma única pessoa, para eu. Vou comprar uma pessoa. Yes! Se eu falo para ela, querida, você quer que eu compre para você? Significa que eu vou comprar o quê? 2. Um para esse que vos fala e um para ela. Geralmente, a minha esposa amada, santa, ela diz assim, estou sem vontade. Então eu saio, eu vou, eu compro o sorvete para quem? Para eu. Compro esse sorvete para esta pessoa. Daí eu sento no meu sofá glorioso, pego o meu sorvete gloriosamente. Quando eu vou dar a primeira colherada, eu ouço, me dá um pouquinho. Mas eu falo, mas você não queria. Mas ela fala assim, mas olhando você deu vontade. Mas você não sabia que ia dar vontade antes? Daí, para que serve o casamento? Para moldar o meu coração a ser generoso com as pessoas. Daí eu, que sou um egoísta, pecaminoso por natureza, olho a ação do Espírito Santo naquela circunstância e diz, vou te dar. Com dor no meu coração, mas eu vou. Perceberam? Quem precisa das boas obras? Sou eu. Quem ficou moldado melhor ao caráter de Cristo através das boas obras? Fui eu. Eu preciso. Eu preciso. Deus não precisa. Então tudo o que você está fazendo na sua vida, para a glória de Deus, para o nome de Deus, é porque você precisa. É porque você está sendo transformado. Mas você precisa dar espaço ao Espírito Santo, como o apóstolo Paulo diz para nós. Por fim, terceiro e último, a vida não é sobre você. Você não é o objetivo da sua existência ou o herói da sua salvação.
Você foi criado por Deus e para Deus. Enquanto aguardamos, versículo de número 13, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E aqui está uma das coisas mais difíceis da gente engolir. Porque na nossa cultura, a vida é nossa. Lembra? Minhas regras, minha vida, minhas regras, meu corpo, minhas regras, tudo é meu. Tudo é meu, mas a Bíblia vai dizer completamente o contrário. A Bíblia vai colocar essa cosmovisão bíblica totalmente em conflito com essa cosmovisão secular. Com essa narrativa secular do meu. Não. Aqui está o nosso maior desafio nessa manhã. A nossa cultura nos ensina que a vida é a nossa propriedade, por isso podemos e devemos fazer dela o que nós desejamos e o que bem nós entendemos. Essa é a realidade. Agora o apóstolo Paulo está dizendo assim, não. Verso de número 13. Nós estamos aguardando. Nós estamos com os olhos fixos. Nós estamos esperando. Nós temos ansiedade e necessidade do quê? A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É sobre isso a vida. A vida não é sobre você. A vida é sobre o autor da vida, o dono da vida, o rei da vida, o pão da vida, o Senhor da vida. É sobre Ele. Não é sobre você. Não sei se vocês lembram, existia um programa da TV Cultura com, acho que era Azambuja, era um gordão assim, carecão, mais esquisito do que eu. Tô falando de careca, né? Como se eu fosse o cabeludo. Mas esse cara, ele dizia no final de toda a entrevista dele, ele perguntava para as pessoas, o que é a vida? E as pessoas enrolavam. Diziam, a vida é, e daí vinham os filósofos lá, o Clóvis de Barros, a vida é o sofrimento, a vida é. A Bíblia vai dizer que a vida é Cristo. Paulo vai dizer que a vida é Cristo. Que o meu viver é Cristo. Por quê? Porque se você deseja correr bem a sua vida, se você deseja vencer, você já tem um propósito. O seu propósito é glorificar a Deus e ter alegria nele para todo sempre. O seu propósito é esse. Por quê? Porque a vida não é sobre você. A vida é sobre Cristo. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça? E orarmos. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e queremos pedir que o Teu Santo Espírito faça com que essas verdades entrem nos nossos corações, ó Deus. De tal forma que nós possamos não somente ouvi-las, mas vivê-las através da Tua palavra, Senhor. Nós precisamos de Ti, nós amamos o Senhor e nós buscamos o Senhor, ó Deus. Vivemos para Ti, Senhor. E só temos vida porque o Senhor nos concede. Ela é uma dádiva, ela não é uma conquista, ela é um presente. E a verdadeira vida só pode ser vivida através do Senhor e da ação do Teu Santo Espírito em nós. Porque a Tua palavra diz que sem o Senhor não há vida, porque sem o Senhor nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E só temos vidas no Senhor, ó Pai. Nos ajude então, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção?
Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.